nesse último louvor agora, Deus me deu a visão de um cesto. Tem um cesto grande aqui na frente. E eu perguntei para Deus o porquê, o para quê desse cesto. E está aqui para nós colocarmos as nossas orações diante de Deus, mas não na oração, emprego, coisa própria. A igreja tem falado muito de colheita, do servir, do espiritual. E o que Deus quer de nós hoje é isso. Vir até aqui, colocar essa oração, essa petição diante de Deus. É para a igreja, é para serviço, é para trabalho, e é para intimidade e espiritual com Ele. Hein? Aleluia, na paz a todos. Desculpa, mas ela veio aqui dizendo que é aqui um cesto. E se você quer entregar alguma coisa para o Senhor, é agora, antes de você tomar a palavra. Né? Porque aí, quando ele começa com a palavra, ninguém vai fazer aquilo que você viu. E eu creio que o que ela viu é coisa que Deus deu para ela. E é para nós, é para a igreja, é para cada um de nós. Amém? Então, se você quer entregar alguma coisa sua, o seu eu, aquilo que você deseja que o Senhor entregue para você, é isso, Kelly. Para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Você quer pregar mais, quer falar mais do Senhor, quer orar mais, quer ter mais visão, quer, sei lá, né? Isso aí é cada um que sabe. Então, venha aqui e coloque nesse cesto. Amém? Uma palavra que o Senhor me tem feito recordar, enquanto você vem aqui dentro do Senhor, é que Ele nos deu uma mensagem que, na verdade, não é nossa, é de todo o povo de Deus. E porque Ele ordenou a Abraão e disse a Abraão que nele seriam benditas as famílias da terra. Na verdade, nós somos chamados para o Senhor para sermos abençoados por Ele, mas isso Ele já fez conosco. E Ele nos transforma em abençoadores. Eu entendi isso na palavra que a Kelly trouxe. Porque você deve ser abençoador das pessoas. E você deve crer que a sua oração é ouvida por Deus. E você deve crer que pela sua oração as pessoas são abençoadas e são salvas, e são libertas, e são transformadas, e são curadas. Então, toma de Deus a unção do alto. Isso que está nesse cesto. E opera o reino de Deus desta forma. Seja de fato aquilo que Deus te chamou para ser, um abençoador. Em nome de Jesus. Eu já estou aqui, viu?
Eu estou entregando a minha própria vida. Estou que nem Isaías, eis-me aqui, Senhor. Quem tiver com a Bíblia, por gentileza, abram em Lucas, capítulo 18. Assim que eu entrei, eu estava pensando em alguns acontecimentos nesses dias, e estava orando, e ainda estou na expectativa de outros que hão de acontecer. E assim que eu entrei aqui, o Senhor me deu essa passagem. E é interessante porque, para mim, tem tudo a ver com esses últimos dias. Tem tudo a ver com essa geração. Tem tudo a ver com esse momento da igreja. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9. Versículo 9. Propôs também esta parábola alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, um com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa passagem aqui marcou minha vida há 30 anos atrás, quando o Roberto, que era líder de jovem, que comandava os jovens, ele foi meu líder. Eu me espelhei muito nele, porque nunca vi alguém tão apaixonado pela palavra como ele. Quando eu fui na casa dele, tinha versículo para tudo que era lado, e quando eu pedi para ir no banheiro, atrás da porta do banheiro, parecia que tinha quase toda a Bíblia, toda escrita. Parece que ele dizia assim, cumpriu literalmente, né? Deuteronômio 6,6. E ali eu vi que ele era apaixonado. Hoje ele comanda uma igreja lá em Manaus, enorme, tem 6 cultos no dia, um monte de pessoas. Mas eu vi que Deus, ele era apaixonado pela palavra, por Deus, pelo reino. E eu comecei a me espelhar nele. Me dediquei na caminhada que ele estava caminhando. Isso é muito bom, a gente se espelhar naqueles que são apaixonados por Cristo, que estão ali andando na obra. Nós temos que ser como aquele que Paulo convidou, seja o meu imitador como eu sou de Cristo, que nós possamos imitar todos aqueles que estão produzindo, honrando, servindo ao Senhor. Mas interessante que naqueles dias, quando Deus me pegou e me batizou com o Espírito Santo, me deu intimidade, me deu revelações, eu era menino ainda, eu estava aprendendo a caminhar. O Roberto, com carinho, um jeito muito amigável, muito meigo, ele me abraçou. Ele era mais alto que eu, me abraçou e disse: Francisco, ele me chamava de Carlinhos. Carlinhos, vou te dar 2 conselhos e guarda no teu coração esses 2 conselhos. O primeiro conselho, eu vou te dizer uma coisa: eu vejo que Deus te pegou, que Deus te tomou, e você vai ser um instrumento na mão dele, porque ele vai te usar, e ele vai te levar a passear sobre a terra, e ele vai te levar em intimidade, e vai te fazer prosperar sobre a terra. Mas quando você pensar que é alguma coisa, acabou teu ministério. Quando você achar que é alguma coisa, e você pensar que é alguma coisa, por tudo aquilo que Deus te revelou, por tudo aquilo que Deus te mostrou, por aquilo que Ele te usou, no dia que você pensar que é alguma coisa, ou está num patamar acima que os outros, acabou teu ministério. Você vai ser uma fachada no púlpito. Mas, também o segundo conselho eu vou te dar. Desde que você está andando no caminho do Senhor, e no caminho do Senhor a guerra. Quando você aceitou Jesus, você declarou guerra contra o diabo. Isso é um fato. Então, vou te dar esse conselho. Haverá muitos dias de trevas, muitos dias sombrios na tua vida. Mas quando chegar esses dias de trevas, de sombrios, lembra o que Deus te mostrou no claro e caminha pela fé na palavra dele. E ele me deu o Salmo 115 e disse, Salmo 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, lâmpada dos meus pés, é a tua palavra e luz do meu caminho. E diz: então, quando tiver o dia de treva,
dia sombrio, lembra que Deus te mostrou no claro através da pregação, se apega com a palavra, que ela será o teu candeeiro, que ela será a tua lâmpada, que ela será a tua luz, que vai te guiar no meio das trevas, na tempestade, na crise, na guerra. Quando ele me deu o primeiro conselho, ele me mandou eu ler esse texto. Eu li esse texto e guardei na minha alma esse texto. Porque todos nós subimos à casa de Deus. Todos nós buscamos o Senhor. E o Senhor está aqui. Ele não pode enganar ninguém. Ele falou: não tiver dois ou mais, Ele está aqui. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Ele está aqui para receber o nosso culto. E Ele é que vai avaliar o meu e o teu culto. Nesses últimos dias eu tenho visto algo interessante acontecer. Ontem lá no Itaim, um homem, um pai de santo, ele pegou, ele veio mandar no WhatsApp para mim: olha, tem um pai de santo aqui na região, ele está curioso com a palavra, ele está curioso com a Bíblia, ele quer tirar as dúvidas dele, e portanto, se o senhor recebe ele para tirar as dúvidas dele. Ele é pai de santo, não, ele tem o terreiro, tem tudo, ele quer tirar as dúvidas dele, e portanto, se o senhor está aberto para conversar com ele, você manda vir. E de fato ele foi, no dia de domingo de manhã, e depois do culto ele sentou comigo. Eu vi que era um homem culto, é um homem, um empresário, é um homem, você vê que é um homem de uma índole boa, você vê que ele tem uma postura, uma posição, uma dicção, que às vezes você vê que é uma pessoa que tem origem. E ele sentou e começou a fazer algumas perguntas, eu comecei a responder na palavra. Durou menos de uma hora a conversa. E ele se levantou, estendeu a mão e disse: eu estou satisfeito, mas ainda não alcancei a resposta. Mas ele passou acho que ele olhou e se interessou pela palavra e queria ouvir eu pregar. Foi quando ele foi para o culto do Itaim, ele começou a ir para o culto lá da sede, né? E eu vi que conforme eu ministrava, olhava para o semelhante dele, a gente tem esse dom de Deus de poder discernir um pouco de alguém parece que está digerindo, quando alguém está rejeitando, e eu vi que ele estava comendo a palavra, que ele estava digerindo a palavra. Mas quando foi ontem, o Senhor veio até mim e disse: meu filho, eu estou entregando a alma dele nas tuas mãos hoje. Eu vou entregar a alma dele nas tuas mãos. Eu falei: como, Senhor? Eu vou mostrar para ele que eu conheço ele. Eu ministrei uma palavra ontem, e na palavra eu sabia que Deus estava revelando esse tempo e esse momento. Mas de repente eu olhei para ele e eu descrevi, sem ter pisado no terreiro de macumba dele, eu descrevi todo o terreiro de macumba, eu descrevi todo o local onde ele estava, e como era lá dentro, e disse para ele: o meu Deus mandou um anjo lá para virar a mesa. E dizer assim, não sei o que, quer dizer, Deus entrou no particular, acabou o culto, ele deu um batismo e disse, agora ele apertou minha mão, me deu um abraço, e disse: agora eu conheço o caminho, agora eu sei para onde eu vou andar, pode pôr meu nome para o batismo, porque nesse caminho eu vou andar, e não vou mais recuar. Achei tremendo isso. Sabe o que eu achei tremendo? Vou te dizer por quê, porque eu sei de onde eu vim de uma família espírita. Quando um drogado ganha outro drogado, ele fica eufórico. Quando uma pessoa que veio de uma classe, uma situação, e ganha os que estavam lá para trás, vai buscar os outros, é tremendo. Mas eu lembrei desse texto. Por que você lembrou desse texto? Vou te explicar por quê. E eu quero que Deus faça entender também a caminhada. Todos nós nos subimos ao templo toda semana, todos os dias, todas as quintas. Eu prego todo dia, né? Todo dia eu estou me apresentando, Senhor, ou para servir, ou para comer, ou para me alimentar. Mas interessante, Jesus diz todos. Quando ele fala aqui, quando eu digo que todo aquele, todo, ele está dizendo sem acepção, sem reserva, sem restrições, todo, os que estão no altar até a última cadeira. Ele diz que 2 classes só. Eu entendo que no reino só existe 2 classes, não existe a terceira ou a quarta classe, não existe a classe do meio. Existe aqueles que crêem e aqueles que não crêem. Eu creio que existe aqueles que são santos e aqueles que são profanos, aquele que serve e aquele que não serve, o que é frio e o que é quente, porque se ficar no meio, Deus vomita. Então só existe esse. Então existe 2 classes no reino, aqueles que sobem para se humilhar e aqueles que sobem para se exaltar. E eu entendi do conselho de 30 anos atrás: Deus está te dando talento, Deus está te dando dom, Deus está dando tudo isso, mas o dia que você pensar, e aqui a Bíblia diz esse homem aqui, esse fariseu, o fariseu, ele recebeu talvez o conhecimento, o entendimento, talvez Deus libertou ele do adultério, do roubo, Deus libertou ele daquilo que ele fazia no passado. Ele diz: eu não sou mais como esses homens, eu não sou mais um ladrão, eu não sou mais um adúltero, agora eu estou na posição, eu sirvo ao Senhor, eu dou o dízimo, eu jejuo, eu me santifico, e eu vejo que esse homem esqueceu de onde ele veio.
Eu entendo que esse homem que estava agora conhecendo o caminho do Senhor, conhecendo o Senhor, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, ele esqueceu de onde ele veio, porque ele diz, não sou como. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, ninguém deixa de ser pecador. Ninguém deixa de ser pecador. Ainda que Deus nos aperfeiçoou pelo caminho, e já deixamos muitas coisas nas nossas vidas. Ainda que deixamos muitas coisas. Mas o dia que nós entrar no templo, e esquecer que para nos apresentar diante do Senhor, é pelo sangue. Não tem como eu dirigir a minha oração ao Senhor, sem antes dizer, me permita entrar pelo sangue. É pelo sangue do Cordeiro, que me dá, é a senha, é a legalidade que me dá, para me apresentar, e falar diretamente no Santo do Santo, lá no céu, com o meu Senhor. Não para aquilo que eu faço, não para aquilo que eu sou, mas para aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele é, eu posso me apresentar diante dEle pelo sangue. Entremos com ousadia, pelo novo caminho, pelo sangue de Jesus. O dia que eu entrar no templo, e achar que hoje eu sou pastor, que sou profeta, ganhei alma, e eu dizer, eu não sou que nem os demais, eu lembrei do conselho, o dia que eu achar que eu sou alguma coisa, meu ministério vai virar uma fachada. Porque aí eu vou empinar meu nariz, eu vou olhar aquela pessoa que estava como eu lá na lama, que estava como eu, estava rastejando, ou aqueles que estão tendo dificuldade de chegar na igreja, estão tendo dificuldade de caminhar, sabe você, eu vou querer me afastar, eu não vou querer me relacionar, sabe, amado, Jesus foi criticado, porque teu mestre come com os pecadores. Sabe que Jesus respondeu? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Sabe o que eu entendo, amado? Eu louvo a Deus, nós estamos lá no Itaim, e Deus está fazendo um arrastão. E eu entendi, sabe o que eu entendi? Que eu tenho que descer, para que eles possam se achegar a Deus. As pessoas hoje estão criando uma liturgia, um ritual, onde aqueles que estão lá fora têm até medo de chegar dentro. Tem medo. E aquele homem me fez entender ontem. E o desejo dele de conhecer a palavra me fez lembrar do caminho. E isso me fez eu parar e pensar, e eu vim pensando nesse texto, que os nossos ministérios, de todos, sem exceção, sem exceção, nunca seja embargado, porque perdemos a consciência de onde nós viemos. Que nunca nós descemos sem ser justificados na nossa casa, porque nós estamos orando só para nós, esquecemos de orar pelos outros, descompadecer dos outros. Uma das coisas que eu entendi, e ontem eu dei testemunho lá na igreja, foi outro que ele falou, entendi o caminho. Eu falei, eu oro muito mais, muito, se eu for colocar em número, tá? Eu oro 99% mais para aqueles que me perseguem, me caluniam, puxam meu tapete, do que aqueles que me tratam bem. Eu oro continuamente. Sabe por quê? Porque eu entendi que eles precisam da minha oração. Eu começo a orar. Quando o diabo usa alguém para atazanar minha vida, eu começo a orar para essa pessoa, Senhor, assim que o Senhor me libertou, liberta ele também. Quando o diabo usa alguém para me caluniar, nós estamos todos segunda-feira no monte, eu estou com a minha lista diante de Deus. Senhor, visita fulano, que está querendo, olha minha cara com cara de borocochô, brota um sorriso nele para mim. Aquela pessoa que me olha com cara de pitbull, pode ele olhar com cara como fala, de poodle para mim. Aquela pessoa que está me perseguindo diz, Senhor, faz ele ser meu amigo no caminho. Que o dia que eu deixar de orar desse jeito, e olhar para aquelas pessoas que estão ao meu redor, olhar e dizer, eita Jesus, ó aquele, aquela, meu culto não vai ser mais recebido. E aí que está um alerta de Deus para essa geração. Muitos cultos não estão sendo mais recebidos. As pessoas estão se esquecendo que a misericórdia que vai triunfar naquele dia, para aqueles que usaram de misericórdia. E a igreja está esquecendo da misericórdia. E misericórdia, que Deus nos fala, é compadecer de todos, como Ele se compadeceu de nós. Perdoar como Ele nos perdoou. Ajudar como Ele nos ajudou. Estender a mão, ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. As pessoas estão esquecendo do roteiro. Eu devo mais ser usado por Deus para ajudar os que me perseguem, meus inimigos, do que meus amigos. Porque Jesus disse, se você só ajuda quem te ajuda, que bem fazes. Se você só ama quem tu ama, vira panelinha na igreja, vira facção, vira grupinho.
Mas o maior evangelismo dessa geração vai quando o coração do crente for como o coração de Deus. Como Deus falou, vou buscar lá na casa de Jessé, um homem segundo o meu coração. E você passeia uns salmos de Davi, do 1 até o 150, e vê que coração ele tinha. Um coração de um homem que faz cântico para Saul, que tanto lhe perseguiu, e honra. Um homem que mostra amor para os seus inimigos, que manda chamar o descendente daquele que foi o maior adversário dele para sentar na mesa. Faz voto para abençoar aqueles que um dia tentaram amaldiçoar. Eu peço a Deus que a igreja dessa geração, desses últimos tempos, suba aos templos, suba aos montes, suba as campanhas e comece a bater no peito e lembrar de onde Deus lhe tirou, de onde Deus te limpou, de onde Deus te transformou, para que ninguém mais empine o nariz, ao ponto de orar por si mesmo e desprezar. A palavra desprezo é a palavra mais forte que eu conto na Bíblia. A força do desprezo, amado, é pior do que o pecado. O desprezo de você, tá duas pessoas aqui, você não vai com a cara desse irmão, você comenta o outro aqui, e você, tudo bem? Tudo bem, tá. Você deu a mão para esse? Sorriu para ele, sorriu para esse também. Desprezar é coisa séria, irmão. Desprezar é uma ferramenta maligna. A pessoa usa das suas posições eclesiástica, financeira, para poder, na sua postura, mostrar que é maior que o outro. E Jesus disse que aquele que se humilha é exaltado. E aquele que se exalta é humilhado. Por isso que eu quero encerrar com um versículo que eu creio que é o roteiro do crente. De todos os crentes. Jeremias 9:23. Não se glorie o rico na sua riqueza. O mais dinheiro que alguém venha a ter, nunca vai ser mais rico do que o que está na favela e aceitou Jesus também. Não se glorie o sábio da sua sabedoria. Por mais que alguém faça faculdade, nunca vai ser mais inteligente daquele filho de Deus que está na favela também. Nem na sua força, por mais que tenha condições, poder, enfim, tantas coisas, para se avantajar e sobressair na sociedade. Nunca ele vai ser maior ou melhor e vai estar desnivelado com qualquer um que aceitou Jesus tanto quanto ele. Pelo contrário, os que estão em cima, se compadecem dos que estão embaixo. E ele termina dizendo, que tiver que se gloria nisso, em me conhecer. E saber que faço misericórdia, primeira coisa, misericórdia e justiça na terra. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque é nisso que não foi nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, foi Jesus que disse. O dono da igreja, o cabeça da igreja, o mestre, o Emmanuel, que mandou registrar essa palavra. E eu creio que ela tem tanto poder que ele está aqui recebendo nossos cultos. E eu peço que cada um lembre de onde Deus te tirou e continue te usando para tirar outros de lá. Que Deus te use esse ano. Mas que Deus te use tanto que você se humilhe como Jesus, tenha o mesmo sentimento de fé que Jesus, que se esvaziou. Sai da tua glória, sai da tua majestade, sai do teu trono, se veste como um mendigo sobreciso para ganhar um mendigo. Sai do teu trono, porque se não sair do trono, não há salvação. Se não sair da pompa, não há salvação. Mas quando nós nos humilhamos como Jesus, e andamos como Jesus, e copiamos o caminho de Jesus, sendo ele o rei da glória, não se exaltou, lavou o pé dos discípulos e disse, o que eu fiz, não lavei teus pés como um sinal de servo, vai você e faça o mesmo. Ele deu exemplo, e a igreja está esquecendo o exemplo. O maior evangelismo vai começar quando nós entendemos o caminho. Eu peço a Deus, e aquele homem que ontem aceitou Jesus, uma coisa eu achei tão tremenda, quando ele disse, eu entendi. E sabe o que ele entendeu? Porque eu orei para Deus. E eu falei, Espírito Santo, eu não consigo convencer ninguém. Quem convence, quem converte é o Senhor. Eu não sou nada. Quem sou eu para entrar na alma do ser humano? E fazer ele entender o teu caminho? Então, eu estava lá na rua, a igreja está lá, então, usa minha boca, eu não sou nada. Usa. Eu sou um pecador como qualquer outro. Ainda que eu tenha 30 anos de evangelho, eu digo, ainda não seria para mim menos que 3 dias.
Eu não sei nada. E cada dia é um dia de novidade. Então me usa, entra na alma. Sabe o que Deus entrou? Sabe que ele entendeu o caminho? Porque eu disse para Deus, eu não sou nada. E Paulo diz, um planta, o outro rega, e quem plantou e quem regou não é nada. Mas é Deus que dá o crescimento. E toda vez que eu vou pregar, que nem agora, eu digo, eu não sou nada. E só estou pregando, sabe por quê? Que o Espírito Santo, eu sentei ali e falei, Espírito Santo, se tu me mandar, eu falo. Se tu não mandar, eu não falo. Mas se ele mandar, eu fico à disposição. E o Senhor me deu esta palavra e esse entendimento. E mandou avisar a igreja. Eu creio que não vai se limitar nessas paredes. Vai se ecoar sobre a terra. Que aquele que se humilha, ele vai exaltar. E aquele que se exalta nessa geração, ele vai humilhar. De que lado você vai estar, não sei. Eu só sei que ele é justo para julgar cada culto de cada pessoa. Ele não tira o culpado para inocente, nem inocente para o culpado. E Deus há de defender nossas causas. Amém, amados? Pode aplaudir o Senhor. Nesses últimos dias, o Senhor tem me levado muito a pensar na palavra posicionamento. Porque, assim como o pastor Francisco estava dizendo, né? Nós não somos nada. O Senhor nos tirou do poço de perdição, do tremedal de lamas. E realmente nós não somos nada. E o Senhor nos quer. Ele nos chama como nós estamos, mas Ele não quer que nós permaneçamos desse jeito. Ele quer nos transformar. E nós temos vivido coisas que depois a gente vai dar o testemunho completo, mas que a gente percebe que o Senhor está agindo a nosso favor. E nós tomamos uma posição, a minha família, o Nau, e quando nós chegamos aqui, principalmente financeiramente, nós tínhamos muitas dívidas. E às vezes você tem dívidas que são impagáveis para o seu orçamento. E aí você fala, eu não tenho esse dinheiro. Então nós tínhamos um restaurante, nós tivemos o sushi, e a dívida era muito alta. E geralmente quando você tem uma dívida muito alta e não cabe no seu orçamento pagar aquilo, você fala, eu não posso. Se um dia eu puder, eu pago. Eu não quero ficar devendo. O Senhor sabe que eu não quero ficar devendo, e o dia que eu puder, eu pago. Devo, não nego, pago quando eu puder. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. Isso não agrada a Deus. E o pastor de Crê um dia ensinou para nós que o Senhor conhece o nosso coração. E não importa se eu devo 100 mil e eu não tenho 100 mil, que as nossas dívidas eram mais ou menos, não eram 100 mil, mas eram altas. E eu falo, então eu não tenho 100 mil, acabou. Então quando eu tiver eu pago. Não, o Senhor está vendo no meu coração. Eu não tenho 100, mas eu vou procurar aquelas pessoas para quem eu devo. Eu vou falar, olha, eu não tenho 100 mil para te dar, mas eu posso te dar 50 por mês? E o pastor de Crê uma vez falou isso para a gente. E a gente começou a colocar isso em prática. E nós procuramos todas as pessoas. E nós começamos a pagar aquilo que nós devíamos. Mesmo que fosse R$50 por mês. A gente ia lá e dava R$50. E assim foi indo. E o Senhor via a nossa intenção de pagar aquilo que a gente devia. E o Senhor começou a nos abençoar. E o Senhor começou a prosperar as nossas finanças. Né? E o Senhor começou a abrir os caminhos. E começou a fazer coisas que a gente nem sonhava, nem imaginava. E essa semana, eu conversei com a Bia, falei, Bia, a gente tem que orar muito, porque o diabo, estava até falando com a pastora Silvia antes do culto, né, sobre isso. E a gente sempre fica olhando, Senhor, eu tenho alguma brecha, tem alguma coisa, eu quero caminhar de acordo com a tua vontade. Eu não quero que o inimigo tenha espaço para vir aqui tentar atrapalhar as nossas coisas. E então, pastor, eu entendi isso, que a gente tem que olhar mesmo, o tempo todo, e pedir para que o Senhor nos mostre se tem alguma brecha. E essa brecha era uma brecha aberta que nós tínhamos na nossa vida. E realmente, quando a gente se posicionou, o Senhor começou a prosperar e abrir, e as coisas estão acontecendo de uma forma assim que é sobrenatural. Então, o que o Senhor tem falado muito comigo nessa semana
Posicionamento. Posicionamento. Se posicione. E como o pastor Francisco disse, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos perdoa, nós somos pecadores, nós precisamos o tempo todo do perdão do Senhor, mas tem uma parte que é nossa, posicionamento. E o Senhor sabe, e é isso que Ele quer de nós, que nós nos posicionemos. Amém? Paz do Senhor. Vou entrar numa linha um pouquinho diferente, mas eu estou sempre passando as coisas do Skype, agora eu estou numa linha de dissecar um pouco as 4 leis, e fiquei feliz que a Juliana veio aqui domingo, por pouquinho que eu compartilhei com os adolescentes lá, ela veio aqui e transmitiu. Eu falei, assim que eu me recordei do meu passado, eu ensinava coisas pequenininhas, as pessoas iam lá e usavam aquilo, e é uma bênção. Então, no Skype, eu estou tentando passar isso, agora estou começando sua nova vida, e caí em 1 Coríntios, no capítulo 2. Mas, na verdade, eu queria ler primeiro um texto em 1 Coríntios, capítulo 10. Uma vez o Davi, servo de Deus, mestre da palavra, deu ênfase para mim, a um grupo, a esse versículo 32. Todo mundo conhece bem o 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E o 32, ele é para ser entendido no contexto, mas mesmo tirando do contexto, ele traz alguma explicação interessante. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E o Davi ensinava isso, que no mundo atual, você tem 3 tipos de pessoas. Há várias maneiras de classificar, né? Mas aqui, para este caso, há nesse mundo judeus, que são os descendentes carnais de Abraão, há os gentios, que são todos que não eram descendentes carnais de Abraão por Isaque, porque gentio também seria os descendentes de Abraão por Ismael e outras raças, mas nem tampouco para a igreja de Deus, que é o terceiro grupo. É interessante que Efésios, capítulo 2, explica no verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, ele está falando para crentes na igreja de Éfeso, que não eram descendentes de Abraão, eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Esses eram os descendentes de Abraão por Isaque, portanto, da nação de Israel. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, este novo homem ele é uma massa de gente formada por ex-judeus, porque agora cristãos, e de ex-gentios, porque agora cristãos.
Então, compõe aquilo que em 1 Coríntios 10 chamava de a igreja de Deus. A igreja de Deus é composta de ex-judeus e de ex-gentios. Agora, crentes no Senhor Jesus. E essa classificação é muito importante que se entender, porque muito da Bíblia é escrito para judeu, todo o Velho Testamento, embora haja tremendo ensino para nós crentes, mas o destinatário original era o descendente de Abraão, através de Isaac. Em 1 Coríntios 2, eu passei no Skype e disse que eu aprendi muito naquela época, eu já crente meio avançado em anos, não em idade cronológica, mas já com bastante tempo de igreja, e eu não entendia muitas coisas. E quando li 1 Coríntios 2, com explicação, com entendimento, ficou mais claro. Eu vou começar do 10, embora o 9 seja tremendo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, aqui está falando do Espírito Santo, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Aqui é o Espírito do homem. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ora, agora está falando dos crentes, da igreja de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado de graça. Então, o Senhor nos deu o Espírito Santo para que nós tivéssemos a capacidade de entender a graça de Deus manifestada em Cristo. Porque só ela podia atingir a mim e a você, pecadores, como sempre somos. Continuando, diz aqui, disto também falamos, verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E aqui eu comecei a entender, porque eu já era crente, já conhecia Jesus, já tinha entregue minha vida a Ele, porque eu sabia que precisava dele, do seu sacrifício em meu favor. Eu já era crente, mas eu não entendia ainda o meu vizinho, o meu colega, eu não entendia as outras pessoas. E esse texto me deu a entender o que eu também era antes de compreender quem Cristo era para mim e recebê-lo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus por uma razão simples, lhes são loucura. Essas palavras não fazem sentido. Aquele homem que o pastor Francisco referiu, ele lidava com a sua espiritualidade ali, ele não podia entender as coisas do Espírito de Deus. Ele veio a ser quebrado porque uma palavra de conhecimento foi dada, e ele viu que o poder se manifestou. Agora, então, ele entendeu, há algo maior, porque ele lida com poderes. Mas ele compreendeu que há um poder maior. E que era esse o caminho que ele estava inquieto no coração, porque é o Espírito que toca. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então eu comecei a entender que eles tinham dificuldade mesmo de compreender. No passado eu tentava convencer, eu tentei tanto convencer um colega católico quando eu tinha 15, 16 anos, mas era terrível. Era absolutamente impenetrável, não dava. Eu também não sabia muita coisa, andava mais pelo conhecimento e pelo que eu podia tentar convencer com palavras, e nunca ia dar certo daquele jeito. Porque ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer que o entendimento destas coisas é espiritual, e só o Espírito de Deus que perscruta as coisas de Deus, só ele é que podia trazer esse entendimento para o espírito humano, que só entendia das coisas do espírito humano, mal e mal. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso foi outra coisa que abriu para mim, porque eu não tinha essa ideia. De que por ter recebido o Senhor Jesus,
tinha recebido com ele uma capacidade de entender as coisas dele, porque ele pôs o Espírito dele em nós. E esse Espírito perscruta até as profundezas de Deus. É preciso cavar um pouco, é preciso buscar, mas ele vai trazer o entendimento, ele vai ensinar, ele é o ensinador. Só que as Bíblias são separadas por capítulo. Não desanima não, viu, Débora? Dá para escrever o que eu falo. Eu sei que às vezes tem uma dificuldade, mas você está sem caderninho hoje. E no capítulo 3, parece para nós que começa outro departamento, mas, na verdade, no que Paulo escreveu, é a continuação imediata. Tanto que ele põe um porém aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar com espirituais. Ele está falando para irmãos que têm a mente de Cristo, que acabou de dizer lá, mas que ele não pode se comunicar com esses como espirituais, mas tem que falar com eles como a carnais, como a crianças em Cristo. E a carnalidade do crente é comparada a um estado de meninice, de infantilidade. Aquela dificuldade que o homem natural tinha de entender as coisas de Deus, o crente não devia ter. Mas as crianças não entendem as coisas. Elas precisam amadurecer. E quando o crente anda carnalmente, ele não entende. Então não dá para discutir com um crente que anda carnalmente as coisas espirituais, porque ele não vai entender também. Não porque esteja impedido, porque lhe falte algo. Não lhe falta, ele tem o Senhor. Mas lhe falta buscar coisas espirituais. Anda na carne, anda no bife, como se costuma dizer. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. E essa Bíblia fala algumas vezes que a capacidade de digerir entendimento espiritual depende de um desenvolvimento do organismo, no caso, falando de um corpo humano. Ele precisa crescer. Lá em Hebreus capítulo 5, você aprende alguma coisa sobre isso, não vou falar agora. Ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E aqui então ele coloca um exemplo simples, não é a única demonstração de carnalidade, mas é o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele pegou o que estava acontecendo ali para explicar o que a carnalidade produzia. Esses ciúmes, essas contendas, essas coisas. Que não era aquilo que o Senhor tinha posto no salvo, o seu espírito, mas era a sua outra natureza que estava manifestando. Então, é interessante porque eu aprendi a como lidar com o incrédulo a partir daí. Em outra passagem de 2 Coríntios, fala que Deus cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Na verdade, deixa eu pegar lá. Desculpa, né? Eu sabia que tinha errado. Não é o Deus que cegou, é o Deus desse século que cegou. É Satanás que cegou o entendimento. Então, além de serem pessoas naturais e terem essa falta de capacidade de compreender, ainda para agravante, como pessoas naturais, o Deus desse século é que dominava a mente. Como está escrito também em Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. E com isso, eu comecei a me tornar um evangelista, porque eu comecei a entender que eu estou lidando com pessoas que são incapazes. Mas aí tem um outro cuidado que uma pessoa sábia deve entender. Se você quer poder conversar com uma pessoa, não a chame de incapaz. Porque se você taxar ela de incapaz, ela não vai querer nem conversar com você, vai se sentir ofendida. Então você sabe que é incapaz, mas você vai tratá-la com honra, com dignidade, para que ela possa te ouvir. Você vai dar valor a ela, porque Jesus deu valor a ela, morreu por ela. Então você vai tratar. Então, por isso eu estou tentando dissecar isso aqui, que faz parte do livro Começando Sua Nova Vida, 7 Passos, né? Mas resolvi trazer aqui esse resuminho, porque é muito importante que a gente entenda, porque a gente quer evangelizar. E nós temos que compreender a natureza, a colocação onde cada pessoa está. Amém? Não vou falar sobre o fariseu, outro dia eu falo.
que também nós temos que classificar o fariseu. Não é só um problema de orgulho. Você se lembre que Paulo era fariseu, mas Paulo um dia se converteu. Ele deixou de ser judeu. Ele se tornou um cristão. A história disso você lê em Atos capítulo 9, mas isso fica para outro dia. A paz. Glória a Deus. Coloque de pé, por favor. Acho que já, né? Se eu quer ir até 11 horas, se alguém... Não, vou nem perguntar se alguém tem, que aí o não vai vir. Quer vir, não? Não, por favor, vem aí, cara. Não? Glória a Deus. Caramba, agora fiquei sem graça. Já? Não, se eu for pregar, vai até 11 horas da noite, então, da manhã. Irmã, Paulo pregou, o camarada caiu da coisa e continuou pregando, a gente, né, então vamos encerrar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor falou conosco. Nós queremos que o teu Espírito Santo nos conduza, queremos conhecer o teu coração, que o teu Espírito Santo nos ensine, que o Senhor nos faça pregar teu evangelho com poder, com sabedoria, no nome de Jesus. Nos leve em paz para a glória do teu nome. Amém.